Eu sou o Lucas Aguiar, da Qsoft, e o nosso webinar hoje é de como iniciar o Tableau da melhor maneira. Então, esse é o nosso tema de hoje. Um resuminho do que vai acontecer aqui hoje, do que o Bruno vai falar para a gente se vocês estão usando o Tableau pela primeira vez, como a gente vai começar? Você não precisa descobrir isso sozinho, a gente vai ajudar vocês, vai guiar vocês com as melhores práticas, dar várias dicas para vocês e principalmente, né, a gente interagir, ter um momento para conversar melhor com vocês, perguntas e respostas, abrir mais esse tema para vocês, ok? Então, vou passar um pouquinho da nossa agenda hoje. A gente vai ter uma introdução aqui sobre a Qsoft primeiro, e depois a gente vai ter os nossos 3 principais temas, o que é o Tableau, o que ele faz e quais são as soluções. E dentro disso, o Bruno também vai pincelar alguns assuntos, que vão ser o Tableau Prep, o Tableau Desktop e o Tableau Server Mobile, né, que é o Tableau Online. E antes da gente decretar o fim desse webinar, a gente vai ter uma sessão ali de perguntas e respostas. Então, convido vocês a interagirem com a gente, mandarem suas perguntas, que ali no final eu e o Bruno vamos estar respondendo todas essas perguntas, ok? Então, falando aqui um pouquinho da história da Qsoft, nós tivemos a nossa fundação ali em 2000, com um grupo de amigos de BI que decidiram atender, né, a demanda crescente de informação para tomada de decisão nas empresas. Logo ali em 2006, a gente teve um grande marco na nossa história, que foi nosso primeiro cliente de grande porte, que foi o Itaúcard, e isso nos abriu grandes portas para novos projetos, aumentar o nosso portfólio de clientes. E em 2014 tivemos outro grande marco, que foi o início da nossa parceria com o Tableau. A Qsoft sempre procurou a melhor solução e a melhor plataforma de BI e de tecnologia em geral para trabalhar, e a gente encontrou o Tableau e a partir disso a gente iniciou uma parceria. Assim como em 2019 nós tivemos outro grande marco, que foi o início da nossa parceria com o RapidMiner. Então, nós fomos mais uma vez procurar a melhor solução no mercado e nos deparamos com o RapidMiner. E hoje a nossa missão é democratizar a inteligência artificial e o machine learning para acelerar a jornada data-driven dentro das empresas. Vou falar um pouquinho do nosso propósito aqui, está aí na tela para vocês, mas é bem simples. O nosso propósito é impactar pessoas transformando dados em conhecimento. Aqui está um pouquinho do nosso portfólio de clientes, né? Nós gostamos de falar que nós somos uma consultoria de 20 anos de mercado, mas nós temos uma mentalidade de startup. Eu não vou entrar em detalhes aqui de nenhum case de sucesso ou de nenhum cliente, mas se vocês tiverem interesse no final dessa reunião ou depois de me mandar um e-mail ou de fazer uma pergunta sobre qualquer um desses clientes ou case de sucesso, eu vou estar aqui para responder, então fiquem à vontade. Nós já tivemos mais de 200 clientes atendidos. E vou falar um pouquinho dos nossos serviços aqui. Como vocês podem ver, a gente tem a caixinha de serviço ali de Self-Service BI, que se refere mais ao Tableau, né? Pelo menos aqui nesse webinar é sobre isso que a gente vai falar. Então, vai desde ali do ETL até os KPIs. Então, a gente passa do ETL, o Data Warehouse, tem o Data Viz, que é a construção, né, e a visualização daqueles dashboards. Os KPIs são as métricas que a gente vai analisar logo depois de ter esses dashboards construídos. E a Qsoft também acredita na transferência de conhecimento. Então, a gente não pretende que os nossos clientes fiquem presos a nós. A gente quer dar uma ajuda para eles, a gente quer levá-los até um estágio onde eles consigam andar com as próprias pernas. Então, a gente tem esse processo de transferência de conhecimento. Nós também temos ali a caixinha de inteligência artificial, que se refere ao RapidMiner. Então, tem todo o passo a passo ali, o Data Prep, o Machine Learning, o progresso do time e o sucesso do time. Nós temos também o Data Virtualization,
que passa um pouco pela ferramenta da Denodo, né? Então tem a virtualização de dados, o LGPD e a colaboração. E hoje nós temos também a Ksoft Academy, que é onde a gente capacita usuários de negócio, capacita estudantes nas seguintes áreas, em BI, em Machine Learning, em Data Science. E ali logo abaixo também nós temos um pouquinho da maneira como a gente trabalha, né? Então, tem aquela parte, aquele conceito de projeto, né? Bem old school, com escopo fechado, com prazos de entrega. E a gente já notou que esse tipo de conceito dentro de um projeto, ele não funciona muito bem, né? Porque qualquer demanda a mais, ela gera custos, ela aumenta o processo, as datas se estendem, então acaba que o usuário de negócio ele se sente frustrado por não enxergar resultado, não enxergar valor, né? E o que a gente sempre sugere é o conceito da jornada. Na jornada a gente consegue separar ela por sprints, e a cada sprint a gente consegue enxergar o valor desse processo. Então, a cada sprint que a gente vai tendo, a gente vai chegando mais perto ali do topo da montanha, como tem no desenho. E é uma maneira muito mais flexível, né, e muito mais ágil para a gente entregar um projeto para um usuário de negócio. Vou falar também um pouquinho dos nossos parceiros. A Ksoft é parceira da Tableau, que é uma ferramenta de BI, né? E também da RapidMiner, uma ferramenta de inteligência artificial, da Elastic e da Denodo, que é aquela parte de virtualização de dados. Mas a gente também entende que as outras tecnologias elas têm um grande significado dentro das outras empresas, então a gente não se atém a isso. Nós temos hoje profissionais especializados em todas essas tecnologias, em todas essas plataformas e também nas plataformas clouds. Então, hoje a gente é considerado uma consultoria agnóstica porque nós não nós representamos algumas plataformas, mas nós conseguimos trabalhar com todas elas. E aqui o Bruno vai entrar para falar um pouquinho mais sobre Tableau para vocês. Bruno, Bom, tá aí? pessoal, tudo bem? Bom dia, galera. Vou roubar sua tela, tá bom? Claro, claro. Fica à vontade. Eu só preciso que você habilite ali o screen sharing, que eu não tô conseguindo. Eu acho que eu tenho que sair, né? Não tem, vamos tentar. Então, vamos lá. Aí, acho que agora você vai conseguir, Bruno. Beleza, consegui. Tranquilo. Pessoal, também fique à vontade já para começarem a fazer as perguntas aí no chat. A gente vai estar de olho aqui para responder vocês no final, ok? Com certeza. Só me dá um ok se... Só deixa Sim, aqui. aqui já apareceu. Beleza. Bom, pessoal, dá uma passada rápida aqui. Eu sou o Bruno Laerte, sou analista de BI na Ksoft desde dezembro. Eu já trabalhei em frentes da Coca-Cola, agora eu estou na CNI, na Elfa, todos cases muito importantes aqui para o nosso time, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da Tableau, tá? A missão da Tableau é ajudar as pessoas a ver e entender seus dados, tá? E quais licenças que tem, certo? A gente tem a Tableau Creator, que é para analistas, tá? Ele que cria as análises, visões, etc. Ele tem acesso às três principais ferramentas da Tableau, que é o desktop, prep e online, tá? A gente vai visualizar isso de uma maneira melhor nos próximos slides. Temos também os business users, que é do Tableau, que chama de Tableau Explorer, que é para usuários exploradores, né? Eles conseguem fazer perguntas aos dados que foram criados e disponibilizados. Só que a grande diferença dele para o Creator é que ele não faz a conexão direta ao banco de dados.
A gente tem também o QGO Data Users, que é o Tableau Viewer, que apenas consomem os dados. Então, eles não conseguem fazer novas análises a partir dos dados, eles só conseguem visualizar. Tá? Vamos falar um pouco mais do Tableau Creator. Bruno, só um adendo aí, coloca no modo de visualização pra gente. É que eu não, O Diogo aqui pediu. eu não tô conseguindo por conta do Zoom. Ah, tá, entendi. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Aí, agora foi. Bom, as soluções do Creator é Tableau Prep, Tableau Desktop e o Tableau Explorer, que é o on-premise ou online. Vamos falar do Tableau Prep primeiro, logo em seguida vamos falar do Desktop e depois a gente passa ali pelo Explorer, beleza? O Tableau Prep ele é uma ferramenta de ETL, tá? Ele trata os dados, ele organiza e estrutura seus dados para uma análise, ok? A gente vai falar mais a fundo do Tableau Prep em outro webinar daqui da Ksoft. Esse, especialmente, a gente vai focar em desktop, tá bom? Mas, basicamente, ele faz isso. Ele faz toda a parte de ETL. Né? Aqui é o Tableau Desktop, tá? O Tableau Desktop, ele é o que baixamos em nossa máquina e desenvolvemos nossas análises. Eu vou mostrar um pouco dele para vocês. Vamos mostrar as funcionalidades dele. Bom, pessoal, o Tableau, esse é o Tableau Desktop, tá? Eles estão... Conseguiu compartilhar, Lucas? Tá aparecendo o Tableau? Sim, já tá aparecendo aqui. Beleza. Bom, a primeira coisa que a gente vê quando abre o Tableau é essa tela, tá? A gente tem aqui o painel de conexões, que dá a possibilidade da gente se conectar ou ao Tableau Server, ou a um arquivo local da sua máquina, ou a um servidor, tá? Tem muita possibilidade aqui, muita mesmo, e em servidor também. Olha a quantidade de servidor que o Tableau permite a conexão. Google Drive, OneDrive, tudo, tá? E também no painel de conexão a gente tem fontes de dados salvas, que isso aqui são samples, são exemplos que a Tableau disponibiliza para treinamento. Então, caso vocês queiram praticar o Tableau, já tem aqui, é só clicar que vai para esse sample aqui que você vai poder fazer o que você quiser, qualquer análise. Exatamente. E, inclusive, pessoal, quem já tiver acesso ao Tableau e quiser essa fonte de dados para treinamento, me manda um e-mail, ou então deixa aqui no chat depois que eu vou enviar para vocês, tá bom? Isso mesmo. Bom, pessoal, vamos fazer a partir daqui, então, vamos mostrar algumas funcionalidades do Tableau. Vamos primeiro perguntar aqui como estão minhas vendas. Bom, gente, vamos mostrar para vocês que se eu der 2 cliques aqui em vendas, que tem esse hashtag aqui, ele vai trazer como uma métrica, né? Como um número. Ele traz o valor em uma barra. Então, a gente chama esses dados de quantitativos. Por quê? Porque eles contam. E a gente consegue também qualificar esses dados, como? Utilizando os azuis, né? Que são os nossos dados qualitativos. Por exemplo, a gente pode segmentar. Ó, a gente pega segmento. Tem grandes empresas, pequenas e médias empresas e varejo. Agora já não está um negócio tão vazio, tão abstrato. Então essa é a diferença de dados entre os que estão em verde aqui embaixo, como métricas, e os que estão aqui em cima como qualitativos, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui na fonte de dados. Aqui, essa é a nossa fonte de dados, tá? Eu vou reiniciar o Tableau para mostrar do zero como a gente faz isso, tá bom? Aqui, vamos conectar a um arquivo local agora, tá? Para a gente entender do zero como funciona. Vamos vir aqui no Excel e eu vou usar esse Venda Superloja, tá? Ele vai carregar um pouquinho aqui e essa é a tela que a gente vê quando a gente conecta a um arquivo. A gente tem aqui, essa é a nossa fonte de dados, é o painel de fonte de dados, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar vendas, e eu vou arrastar aqui, onde está escrito arraste tabelas para cá.
Olha que bacana, ele já traz para a gente aquele visual que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Bom, quais possibilidades temos aqui? A gente tem as possibilidades de conexão, que tem ou em tempo real ou em extração. A diferença de tempo real e extração é a seguinte: uma vai ficar em tempo real a sua base de dados, o seu banco de dados, e a extração, ele tira uma foto, entre aspas, e ele não vai ficar dependendo tanto do seu banco de dados, porque, assim, em tempo real, é bom, só que ele pode causar algum problema ali, algum atraso, delay no seu banco de dados. Então, quando você vai trabalhar com... Depende do tipo do dado, é melhor fazer uma extração. Mas no momento, como eu estou usando um dado local aqui, eu vou usar em tempo real, e a gente já pode adicionar um filtro logo no começo que ele vai permear durante toda a análise, tá? Eu vou adicionar um filtro aqui, em adicionar, e vamos em país e filtrar apenas o Brasil. A gente clica aqui no Brasil, dá o OK. Ok, beleza. Já está filtrado, tá? Agora sim, a gente vai ver como estão minhas vendas. Bom, aqui, mesma forma que eu falei, os quantitativos estão aqui e os qualitativos estão aqui. Eles são segmentados por essa corzinha, tá? O verde e o azul. Se a gente der 2 cliques em vendas em subcategoria, olha que legal. A gente já tem aqui um gráfico de barras, certo? Beleza. Como que a gente pode organizar esse gráfico de barras? Aqui em cima, a gente tem 3 opçõezinhas. Ó. Essa aqui, ele classifica por decrescente, que é a maneira que eu gosto de visualizar os dados. Tá? E essa aqui por ascendente. Tá? Eu vou deixar da maneira que eu gosto e eu vou alterar linhas por colunas. Acho que assim fica mais bacana de observar nossos dados, né? Bom, agora eu quero ver o lucro, né? A gente viu as vendas, eu quero ver o lucro junto com as vendas. Como que é possível fazer isso? A maneira que eu mais gosto de fazer isso é trazer lucro para a cor. Olha que bacana que fica. Ele tem uma paleta de cores aqui e ele consegue segmentar esses dados de uma maneira que fica atrativa para os nossos olhos, tá? A gente pode alterar a cor. Aqui em cor, a gente vem editar cores, a gente consegue alterar a nossa paleta. Então eu vou deixar entre uma divergência de verde e azul. Ele muda, tá? E eu vou segmentar esses dados mais ainda. Eu vou vir aqui por segmento e vou trazer em colunas, tá bom? Agora a gente tem aqui bem separadinho por grande empresa, lucro bruto e vendas, quando a gente passa aqui na dica de ferramenta, pequenas e médias empresas e varejo, né? Bom, agora a gente vai ver um pouco de onde estão as minhas vendas, tá? Bom, agora o Tableau ele gera já a medida geográfica, tá? Então se a gente der 2 cliques em estado, olha que legal, ele plota um mapa, tá? A gente tem um mapa aqui, é um mapa do Brasil, com os pontinhos de cada estado. E como que a gente pode ver as nossas vendas nesse mapa? Muito simples. A gente pega vendas e arrasta para tamanho. Olha que bacana. A gente tem aqui, representado pelo tamanho, a quantidade de vendas de cada estado. E a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na análise anterior, só que nessa análise, que é arrastar lucro bruto para cor. Que acredito que fica bem bonito e fica bem claro do que está acontecendo, né? A gente consegue ver onde está dando certo, onde a gente está lucrando, onde a gente está perdendo, de uma maneira muito simples, com alguns cliques só. A gente também pode alterar a cor desse aqui, tá? Vamos deixar numa divergência verde e azul, que a gente deixou igual ao anterior, tá bom? Mas eu acho que ainda fica muito aberto, né? A gente não tem um número aqui. A gente pode vir em rótulo e mostrar rótulos de marcas. Olha que bacana, a gente consegue deixar no nosso mapa os valores. Certo? Muito bacana, né? Lucro bruto e etc. Vamos fazer mais uma análise aqui. Agora vamos fazer uma análise de período, né?
como estão as minhas vendas durante o tempo. Bom, o Tableau tem basicamente duas opções de ver período, tá? Vou mostrar para vocês, vamos clicar em vendas e vamos vir aqui em data da compra. Bom, ele está mostrando para a gente o ano. Como que a gente mudaria para ser por mês, para ficar algo mais próximo, para a gente entender mais o que está acontecendo? A gente vem aqui com o botão direito e a gente tem essas duas opções. A gente clica com o botão direito na pílula do ano e a gente tem aqui duas opções. Esse mês e esse mês. Mas qual que é a diferença? Vamos entender. Esse é o mês do ano, tá? Ele é o maio de 2015. 2015 é um exemplo, tá? E maio, aqui é só maio. Por quê? Se eu clicar aqui, ele vai trazer os meses sem explicar o ano, tá? Ele está trazendo todos os meses de janeiro, todos os meses de fevereiro, todos os meses de março e assim vai. Se a gente clicar mês do ano, ele vai deixar da melhor maneira possível, imagino eu, para entender esses dados. Ano, janeiro de 2016, fevereiro de 2016, ele vai fazer isso durante todo o ano, tá? Beleza? A gente também pode fazer algumas alterações aqui, em cor, caminho, a gente pode adicionar, mudar o estilo aqui da linha, né? Mas eu vou me ater aqui a alterar a cor, tá? Eu vou colocar verde também, para seguir um padrão que a gente está seguindo, que é entre verde e azul, tá bom? Bom, beleza. Com tudo isso feito, a gente já tem aqui as nossas vendas, como estão minhas vendas, onde estão as minhas vendas e as vendas por período. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar um painel, um dashboard, que é a parte mais visual do Tableau. É a parte mais que eu imagino que seja a parte que todo mundo mais se diverte fazendo. Vamos lá, vamos criar aqui o painel de vendas. Bom, vamos reparar primeiro que a tela mudou, né? A gente tem aqui, desse lado já está diferente. Ele tem aqui nossas análises, as que a gente fez, as três, tamanho, que ele já tem alguns tamanhos pré-definidos, né, de desktop, de tela cheia. Eu vou usar o desktop genérico, tá bom? Ele já muda a largura e a altura sozinho. Beleza? E temos aqui layout também. O layout, ele serve para nossas análises, eu vou mostrar melhor para vocês isso. Mas como que a gente consegue colocar as nossas análises dentro de um dashboard? Vamos lá. Primeiro, vamos mostrar o título do painel aqui. Quando você clica nesse botão, ele mostra o título que você escreveu na planilha. Você pode alterar ele dando 2 cliques e mudando aqui. Só que como é o nome que eu quero mesmo, eu vou deixar. Eu só vou centralizar ele, tá? E deixar em preto. Diminuir um pouquinho aqui. Primeiramente, eu vou usar a nossa primeira análise. E como que a gente faz isso? A gente vai apertar, puxar e trazer para cá. Bom, com isso feito, a gente percebe que ela ocupou todo o tamanho do nosso dashboard, e não é isso que a gente quer, certo? A gente quer que caiba todas as outras análises, e isso vai caber. Por quê? Porque o Tableau trabalha com uma espécie de container. Ou seja, tudo que a gente coloca na nossa análise, mesmo que seja tudo coberto, ele vai se adequar ao tamanho. Eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos pegar o mapa. Se eu arrastar ele para cá, percebe que fica um cinza, que onde a gente colocar, ele vai se adequar ao tamanho. Olha, ele diminui a análise anterior que a gente tinha colocado e adequa ao tamanho da nossa outra análise, da nova análise, para caber no nosso tamanho, tá? Bom, agora que a gente entendeu a lógica de container, a gente vai adicionar o de baixo, que vai ser o que vai caber aqui. Vamos adicionar aqui. Olha, que bacana. Quando você vai passando o mouse, ele vai dando dicas de posições para colocar. Ó. Eu quero que ele fique embaixo de tudo, para ficar uma visão melhor.
certo? Bom, isso aqui a gente não vai usar, tá? Isso aqui são os medidores, eu não quero usar nessa análise especificamente. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai adequar o tamanho, tá? Porque a gente está vendo que o mapa está meio apertado aqui. Como que a gente faz isso? O container, se a gente puxa aqui, ele vai puxar tudo, tá vendo? Por quê? Porque ele quer adequar e adequa os espaços, como eu tinha dito. Então, assim, como é um gráfico de linha embaixo, a gente pode deixar mais apertado e o mapa a gente pode aparecer mais, que é o que a gente quer mesmo. Né? O gráfico de linhas, a gente consegue ver o período, mesmo se ele estando apertado. O nosso mapa, não. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar algumas opções aqui que a gente tem dentro de layout, tá? Vamos vir aqui em layout. A gente pode adicionar borda, plano de fundo para colocar, por exemplo, se eu coloco plano de fundo cinza, ele não altera diretamente a análise, ele altera o plano de fundo do container. Tá? Então eu vou deixar nenhum. E borda, a gente coloca a borda aqui para deixar segmentado onde cada análise está. Beleza? Olha como fica mais bonito. Tá bom? Temos também as opções de preenchimento. Preenchimento externo, que se a gente diminuir, ele vai se adequando ao espaço do container. Então, o seguinte, ele tem um preenchimento automático do container. E a gente pode tirar ele aqui. Né? A gente tira dessa maneira. Vamos tirar dessa maneira também. Para ele preencher o espaço. A gente quer que preencha o espaço nesse caso. Bom, como a gente está falando de design, eu vou mostrar como formata uma análise, tá? Vamos voltar na minha análise de como estão minhas vendas e vamos clicar com o botão direito no meio dela e formatar. Ó, aqui a gente já tem a opção ó, de mudar fonte. A gente pode mudar a fonte da nossa análise, tá? A gente pode mudar a cor do painel, por exemplo. Percebe que muda? Ó? A gente consegue mudar tudo no Tableau, que é bem bacana. Certo? Vamos vir aqui, vamos mudar, deixar mais branquinho. É uma funcionalidade bem bacana do Tableau. Esse formatar. A gente pode mudar até as linhas. Pode deixar nenhuma linha. Linha de tendência. Aqui são as linhas que a gente já tem na planilha, tá? Linha de grade, a gente pode deixar nenhuma. Ele repara que ele muda. Ele deixa sem linha. Isso vai de cada um, tá? A gente pode clicar em limpar, que ele volta do zero. Beleza? Outra funcionalidade bem bacana também é a de análise, tá? A gente consegue colocar linhas constantes, linhas de referência no nosso gráfico de forma automática. Vamos testar. Vamos pegar a linha constante aqui e arrastar para a tabela. Percebe-se. Eu não fiz exatamente da maneira correta, mas é só para mostrar, porque eu não quero isso aqui na minha análise, tá? Só para mostrar. É possível colocar linhas constantes, linhas de referência, qualquer linha que a gente deseja na nossa análise, tá? Mas como é um painel de venda simples, eu não quero me prolongar, eu prefiro deixar assim. É mais fácil deixar uma análise clara e objetiva do que sempre colocar muita informação, tá? Bom, pessoal, o Tableau Desktop, ele é isso. Esse aqui é o básico dele. Eu mostrei só um exemplo do que ele pode fazer, tá bom? Eu vou... Caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa responder, vocês podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Caso não... Podem deixar já a pergunta escrita aí, que não tem problema, né, Lucas? Não, podem Podem já interagir deixar aqui. que a gente Vou vai ficar de olho responder. aqui vou ficar de olho aqui no chat e nas perguntas também. Tá, tem alguma pergunta já?
Não, ainda não. Beleza. Bom, vamos dar um new share aqui, só um minutinho. Agora que a gente já passou ali por cima do Tableau Desktop, a gente vai falar um pouco das funcionalidades do Tableau Server, que na verdade é o Tableau Online, é mais conhecido como Tableau Online, certo? Bom, o que é o Tableau Online? Que é ele é a solução para análise de nível empresarial, tá? Ele ele vai poder você pode compartilhar e gerenciar os dados e informações dentro dele e conseguindo compartilhar um permissionamento de dados. Ou seja, ele é para uma análise mais de empresa, ele é um server onde vai alocar suas análises, etc., para que todo mundo daquela empresa tenha acesso. Bom, pessoal, alguma pergunta? Pessoal, convido vocês agora a fazerem perguntas para interagir aqui com a gente. A gente também separou duas perguntas aqui que talvez sejam pertinentes para vocês, perguntas que a gente acha que vai ajudar vocês de alguma forma. Então, em breve a gente vai compartilhar elas aqui com vocês. Tem uma pergunta aqui. Tenho muita dificuldade na primeira tela do Tableau quando puxamos as planilhas. Não entendo muito bem como funcionam as ligações entre as planilhas. Também passo muito tempo limpando os dados. Eu não tenho experiência em TI, queria saber se tem dicas de ferramentas. Realmente preciso ter conhecimento sobre ferramentas técnicas que não possuo. Bom, basicamente, João, na parte de fonte de dados, é o João que fez essa pergunta? Para mim, está como anônimo. Bom, então. Eu não sei quem fez. Quem fez essa pergunta, basicamente, a gente consegue. Só consigo transmitindo. Só um minuto. Só vamos tentar responder aqui a pergunta da Carolina. Ela perguntou sobre o deploy on-premise e cloud. E ela mencionou também que ela entende que não demanda conhecimento técnico. Consegue responder aí pra gente, Bruno? Só um minutinho. Eu não estou conseguindo visualizar o chat. Ah, consegui. Só dando um adendo aqui para Carolina, tudo que, na verdade, o Tableau ele é bem autoexplicativo, ele é bem simples de ser usado, tanto o Tableau Prep quanto o desktop e o server. E acredito que principalmente o server para um usuário de negócio é bem intuitivo. Você vai achar ali os seus workbooks, os seus worksheets e é bem gerencial. Então, se a pergunta foi mais inclinada para esse assunto de Tableau Server, sim, Carolina, não precisa de conhecimento técnico, é bem intuitivo e bem simples de ser usado. Bom, respondendo a outra pergunta, quando a gente, por exemplo, vamos tirar tudo, vamos começar do zero, tá bom? Para eu explicar de novo como funciona todo o processo de entrada de dados no Tableau. Para quem fez a pergunta que está como anônimo, mas não tem problema, tá? Como funciona? De novo, a gente tem opções de conexão a servidor e arquivo, tá? No exemplo que a gente usou, eu fiz uma conexão a um Excel, então eu vou fazer novamente. Quando você se conecta ao Excel, ao arquivo XLS, a gente tem as planilhas que ficam basicamente como está aqui, né? Fica planilha 1, planilha 2. E como que a gente conecta isso ao Tableau? A gente vai pegar vendas, tá? Ou devoluções, mas nesse caso eu vou usar vendas, que é a tabela
a tabela fato, entre aspas, né, nesse caso, a gente vai pegar vendas e vai arrastar para esse painelzinho que está escrito arraste tabelas para cá, tá? Na parte de tratar o dado, né, de ir mexendo aos poucos, é muito simples. Aqui embaixo a gente tem como alterar o tipo do dado, tá? Então, por exemplo, aqui em ID da fila a gente não é, como eu tinha explicado, o verdinho com hashtag, ele é quantitativo, ele vai dar quantidades. Então a gente não precisa disso para um ID. Então a gente pode transformar em cadeia de caractere. Entende? Porque a gente não vai usar esse campo como um campo de soma ou de cálculo, né? A gente pode fazer as alterações de tipo de dado e etc. por aqui, que é uma maneira bem simples, não precisa de nenhum tipo de conhecimento técnico para fazer isso. Basta alguns cliques e você vai ajustar o dado da maneira que você gostar, né? E a gente já vem aqui, né? E ele já vai estar. Aqui, vamos procurar o ID da fila. Ele está como contagem agora, tá vendo? Ele não está mais como soma, ele não vai se somar. A gente pode até arrastar ele para dimensões aqui, para deixar no lugar certo. Foi. Foi respondida a pergunta? Quem fez a pergunta aí, se puder responder para a gente se a gente conseguiu solucionar a sua dúvida, por favor, dê um joinha aí para a gente, um ok. E parece que mais alguém levantou a mão agora pedindo para falar. Eu só não Vou ver consegui se. identificar quem aqui. Também vou ver se tem alguma pergunta no QA aqui. Quem levantou a mão aí agora, consegue me mandar a pergunta no chat ou no QA, por favor? Ah, aqui, acabaram de mandar. É uma ferramenta. Não. O Lucas vai conseguir explicar melhor. Isso. É o seguinte, Lucinéia, não é uma ferramenta gratuita. O Tableau ele tem 3 tipos de licenciamento, que foi o que o Bruno falou ali mais cedo. Nós temos o Tableau Creator, o Tableau Explorer e o Tableau Viewer. E todas essas ferramentas elas demandam um licenciamento. Eu posso te passar valores e posso te passar como funciona cada um mais detalhadamente. No final desse webinar, posso te mandar um e-mail com todas esses detalhes, caso você tenha interesse. Tá bom? Vale a pena também salientar que a Tableau oferece também um teste, caso você queira. Exatamente. A Tableau ela oferece alguns trials para quem tem interesse em experimentar a ferramenta, em entender como ela funciona e como ela pode te ajudar no âmbito do seu negócio ou da empresa que você trabalha. Então a gente tem essa opção de trials para depois você avaliar como foi a sua experiência com o Tableau e a partir daí iniciar o seu licenciamento. Teve mais uma pergunta aqui da Carolina. Ela perguntou sobre o deploy. O deploy que eu entendo, Carolina, no caso, se você puder me responder a pergunta aqui só para a gente entender melhor, seria no caso como enviar essas análises, como enviar esses painéis para um usuário. Porque sobre o deploy, ele pode ser on-premise, se você instalar no seu servidor. E se for off-premise, tem que instalar na nuvem da Tableau, via Tableau Online. E a questão do off-premise é que ele é cobrado à parte também. Tem mais esse detalhe aí. E aqui respondendo ao Alexandre, me interessa muito que existisse um licenciamento para treinamento, out até mesmo em cloud. Algumas ferramentas que trabalho, tal como SAP, ANA e outros pagam por tempo de teste. Então, Alexandre, a gente consegue oferecer um trial, a gente precisa marcar uma reunião para a gente conversar melhor sobre toda essa situação, qual o seu interesse com o Tableau, para a gente poder disponibilizar uma licença trial e como eu falei pela Cineia, a gente disponibiliza essa licença trial e você consegue enxergar o valor da Tableau e a partir disso você inicia um licenciamento com a gente, com a Tableau no caso, né? E pagar por tempo de teste
Se for questão assim de horas de teste, não. Isso não é uma opção para o Tableau. A gente pode conseguir outro tipo de trial por talvez 15 dias. A gente tudo consegue conversar sobre isso, tá bom? Eu vou te mandar um e-mail aqui ao final desse webinar para a gente poder marcar uma reunião e falar mais sobre isso também. Que isso, imagina. Já coloquei aqui um to-do para te mandar um e-mail aí, Alexandre. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mais algum interesse de vocês em alguma área relacionada ao Tableau? No QA só tem duas ainda, também não passou ainda O mais pessoal tá perguntas. mandando mais no chat No aqui. chat, né? Tá meio ruim de eu ver por causa do compartilhamento de tela, mas tudo bem, agora eu consegui. Só para reforçar aqui, Carolina, sua pergunta foi respondida, você conseguiu entender a nossa explicação? Se puder dar um joinha aí pra gente. Ah, que bom então. Foi respondido. Bom, pessoal, sem mais perguntas? Algo da apresentação? Aqui o Alexandre Guerra teve mais uma pergunta. Existe alguma integração contínua, acredito que seja contínuo delivery, contínuo integration para relatórios já desenvolvidos? Você diz relatórios já desenvolvidos fora do Tableau? Para eu entender. Dentro do Tableau. Tá. Eu não... Se for dentro do Tableau, já é tudo integrado com os dados. Isso. O João Já conseguiu ajudar aqui. tudo Ele falou integrado que com se os for dados. desenvolvido dentro do Tableau, já é tudo integrado com os dados. E o Alexandre complementou que se a integração com ferramenta de processo de desenvolvimento, seria muito mais uma ideia de ADC Rock. Pessoal, mais alguma dúvida? Tô vendo aqui que o Alexandre complementou. Isso. Só complementando aqui o Alexandre, ele falou que interessa também como projeto de desenvolvimento o registro e o desenvolvimento de relatórios e processos. Isso o Tableau vai conseguir te ajudar demais. Uma ferramenta de visualização de dados, né? Onde você vai conseguir desenvolver relatórios, processos da melhor maneira possível. Eu não sei se é algo interno só para você ou se você pretende enviar ou mostrar isso para mais alguém dentro de uma empresa, mas todas essas opções são resolvidas pelo Tableau, são atendidas pela plataforma. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Eu gostaria de salientar uma coisa também. Esse é o. Vamos ter webinars de 15 em 15 dias, tá? E a gente vai ter dois, um de prep e um de online, que vão ser focados nisso. Então, eu acho muito bacana todo mundo que assistiu esse, assistir os outros também, porque vai ter uma. Beleza, deixa eu... aí vocês vão ter uma base mais completa, tá? De desktop, prep e o online. Beleza? Então, acredito que não tenham mais dúvidas. A gente convida vocês também a participarem dos próximos webinars. É isso aí mesmo que a Lucinéia falou, sempre agregando conhecimento. E essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E estendo esse convite para os próximos webinars, workshops que a gente vai ter. E tenham um bom dia, quase uma boa tarde já, né? Uhum. Mas muito obrigado pela presença, agradeço muito pela presença. Vou repetir, convido vocês a participarem dos próximos webinars e workshops. E tenham um bom dia, uma boa tarde, como
Como vocês entenderem, já são quase meio-dia. E é isso. Qualquer dúvida, podem nos mandar e-mail, mensagens, fiquem à vontade, ok? Muito obrigado pela presença e até mais. Obrigado, gente. Boa tarde, viu?